Estamos nas ruínas de Sardes, uma das 7 cidades mencionadas no Apocalipse. Parte da província romana na Ásia, ela foi a antiga capital do reino da Lídia. Quando os gregos fizeram seus primeiros movimentos colonizadores, referiram-se a essa cidade como um dos maiores poderes encontrados na sua época. Viveu o seu tempo áureo nos dias do rei Creso. Ela é uma das cidades mais magníficas desse tempo. Foi conquistada por Ciro e posteriormente por Antíoco Epifânio. O que nós temos aqui ao fundo é a restauração de um ginásio. Ele data do 2º século da era cristã e a maior parte desse material foi usado na reconstrução, na restauração com materiais originais. A presença desse ginásio no fundo, aqui ao meu lado à direita temos uma sinagoga que data do final do 3º para o 4º século, mas que por sua vez foi construída em cima de uma outra, que remete ao 1º século. Tudo isso junto nos mostra que esse era o coração, não apenas religioso, também cultural, econômico da antiga cidade de Sardes. Sardes foi reconstruída no período de Alexandre Magno e dedicada à deusa Cibele, identificada com a deusa grega Ártemis. A ela se acreditava o poder especial de restaurar vida aos mortos. Talvez isso ajude a entender o pano de fundo e o jogo de palavras de Jesus, apontando a morte espiritual na igreja de Sardes e demonstrando que só ele poderia dar vida. Uma das curiosidades sobre Sardes é que ela foi uma das primeiras, se não a primeira, a introduzir a cunhagem de moedas na história. Durante o reinado do rei Creso, as moedas de ouro e prata foram cunhadas em Sardes, estabelecendo um padrão monetário que influenciou todo o mundo antigo. A respeito da igreja de Sardes e não apenas da cidade, Hernandes Dias Lopes faz o seguinte comentário: nenhuma falsa doutrina estava prosperando na comunidade. Não se ouve de balamitas, nem de nicolaítas, como é mencionado nas outras cartas, nem mesmo dos falsos ensinos de Jezabel. William Barclay diz que a igreja de Sardes não era molestada por ataques externos, referência à perseguição, pois quando uma igreja perde sua vitalidade espiritual, já não vale a pena atacá-la. Sardes foi palco de um famoso evento histórico conhecido como Pacto de Ciro. Segundo a tradição, Ciro, rei da Pérsia, liderou uma conquista bem-sucedida em Sardes e estabeleceu um acordo de rendição com a cidade, permitindo que ela mantivesse certa autonomia sob o domínio persa. Uma coisa que chama a atenção, tanto olhando para esse ginásio que data do 2º século, como das ruínas da sinagoga do final do 3º para o início do 4º século, são as dimensões das construções. Sardes também era conhecida por sua riqueza e opulência. Durante o reinado de Creso, a cidade atingiu o auge. Ela se tornou uma das cidades mais ricas e poderosas do mundo antigo e famosa por suas reservas de ouro, que contribuiu para o seu status de uma cidade próspera. Estamos agora em um outro sítio arqueológico próximo do primeiro, e o que nós temos aqui ao fundo são as ruínas de um templo à deusa grega Ártemis, que os romanos chamavam de Diana, nome com o qual nós estamos mais familiarizados pela menção lá no livro de Atos da Diana dos Efésios. Em Apocalipse, no capítulo 3, dos versos 1 a 6, nós lemos: ao anjo da igreja em Sardes escreva: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu, guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nessa carta dirigida ao líder, ao mensageiro da igreja de Sardes, que obviamente tinha a responsabilidade de comunicá-la ao povo, nós encontramos uma apresentação de Jesus que também precisa ser avaliada. Essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas.
A menção dos 7 espíritos aparece em primeiro lugar lá em Apocalipse, no capítulo 1, no verso 4. E logo no início do livro, nós conseguimos entender do que é que João está falando. Muitas pessoas acabam se confundindo na interpretação do que significa os 7 espíritos. Até porque, escrevendo aos Efésios, Paulo menciona um só Deus, um só Senhor, um só Espírito. E muitas vezes a maneira de olhar para esse texto tem trazido interpretações equivocadas da parte de alguns. Tenho visto pessoas falando, que são anjos, que são ministros, mas nada disso condiz com a saudação de João. Em Apocalipse, no capítulo 1, verso 4, que diz: João, as 7 igrejas estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Portanto, está falando de Deus, o que é, que era, e que há de vir e que se senta no trono. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. De forma alguma, qualquer outra possibilidade de interpretação dos 7 espíritos que não envolva a pessoa do Espírito Santo caberia nessa saudação, onde a menção é incluída junto com Deus o Pai e com Deus Filho. Então entendemos que há uma alusão específica à ação e à obra do Espírito Santo. E antes mesmo de interpretar um pouco melhor a relação que a Bíblia faz com isso, é importante que a gente reconheça que na apresentação Jesus intencionalmente está comunicando algo a respeito da mensagem que será passada. Essa igreja é classificada por ele como: você tem fama de que está vivo, mas está morto. Nós precisamos entender que a vida de Deus se manifesta em nós, como indivíduos, enquanto comunidade e enquanto igreja, pela ação e o poder do Espírito Santo. Então é evidente que ao chamar essa declaração da parte daquele que tem os 7 Espíritos de Deus, Jesus está falando da forma como ele agiria no meio do seu povo, por meio da ação do Espírito Santo. Então, quando olhamos para o número 7 na Bíblia, ele tem alguns significados no seu simbolismo. Um deles fala de perfeição, mas o outro, bem recorrente, fala de totalidade. E quando olhamos para a figura do candelabro, estabelecido por direção de Deus, através de Moisés, lá no tabernáculo, nós precisamos entender que o livro de Hebreus fala que essas coisas são alegorias, são parábolas, por meio das quais o próprio Espírito Santo fala. Qual é a figura do candelabro? Uma só peça de ouro batido, não tinha madeira, figura de humanidade, era ouro puro, fala de algo totalmente divino. Uma única peça, mas com 7 lâmpadas. Qual o significado disso? Zacarias, capítulo 4, nos dá uma informação. Do verso 2 ao 6 nós lemos: ele me perguntou: o que você está vendo? Respondi: vejo um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto ao candelabro vejo 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, o que é isso? O anjo que falava comigo disse: você não sabe o que é isso? Respondi: não, meu senhor. Ele prosseguiu e me disse: essa é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. A visão do candelabro é associada claramente por meio do anjo à ação e à obra do Espírito Santo. No tabernáculo de Moisés, essa lâmpada não poderia ser apagada, ela precisava ser mantida diariamente, passava pelo processo de manutenção para ser mantida e conservada acesa. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5 e no verso 19, a Bíblia diz: não apagueis o Espírito. Portanto, precisamos entender que Jesus está falando que a ação do Espírito Santo é essencial para a vida da igreja. O propósito do candelabro não era apenas trazer luz, como também proporcionar calor. E nós precisamos entender a importância do papel de vida que o Espírito Santo tem na igreja. Dito isso, vamos falar das 7 estrelas. O próprio livro do Apocalipse, no capítulo 1, interpreta as estrelas como sendo os anjos das igrejas. Evidentemente que não se fala de um anjo literal. João inicia o seu livro dizendo que essa é a revelação que ele recebe de Jesus através do seu anjo, que falou com João, para que João escrevesse a um outro ser espiritual. Isso não faria o menor sentido, até porque o chamado ao arrependimento diz respeito ao comportamento das pessoas e não poderia ser dirigido a um anjo. A palavra anjo significa mensageiros. Mensageiro, Deus está falando com os líderes dessas igrejas, mas ele está dizendo: eu sou aquele que tem as 7 estrelas.
eu estabeleço. Eu entrego homens como dons, como diz Efésios 4:11, ele mesmo, subindo ao alto, os versículos anteriores diz, concedeu dons aos homens, e no verso 11 diz, estabeleceu uns para apóstolos, outros profetas, evangelistas, pastores, mestres. Ele está dizendo, eu controlo a minha igreja, ela depende do poder de vida do meu espírito, mas eu posso remanejar aquelas estrelas a quem eu confiei os candelabros, como vemos na mensagem de Éfeso. Vamos passar ao reconhecimento que Cristo faz acerca dessa igreja. E diz, você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. Não há quase elogios ou reconhecimentos positivos para a igreja de Sardes, a não ser o reconhecimento de um pequeno grupo que leva a sério o andar com as vestes de forma correta, não as contaminando. Vestes na Bíblia fala da condição do homem diante de Deus. Obviamente, quando o livro do Apocalipse fala dos que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, fala de uma experiência de conversão. No entanto, o apóstolo Pedro diz na sua segunda epístola de alguns que a semelhança de uma porca lavada pode voltar à lama. O fato de ter recebido uma lavagem inicial não garante pureza. Nós precisamos continuar nos rendendo ao processo de santificação do próprio Espírito Santo e de comprometimento com o Senhor. Então, quando olhamos para essas verdades apresentadas pelo Senhor, nós temos a preocupação dele, por assim dizer, com a sua igreja, que haja um posicionamento de compromisso. Ao mencionar essas pessoas que não contaminaram as suas vestes, ele também faz a seguinte declaração, elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. Precisamos entender que santidade é uma ponte para a intimidade, para um nível de relacionamento diferenciado. Em todas as cartas às igrejas vemos mensagens de santificação. Isso me parece ser o cerne da mensagem que o Senhor comunica a cada igreja e não podemos ignorar. Mas quando vamos para as advertências, elas têm um volume bem maior. Do verso 1 até o verso 3, o Senhor diz, conheço as obras que você realiza, que tem fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença de meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu, guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá a hora em que virei contra você. Então vamos destacar a fama de estar vivo, porém estando morto. A igreja de Sardes tinha boa reputação na cidade e na região. Melito, bispo de Sardes, no século II, ele é mencionado por 3 vezes na história eclesiástica de Eusébio. Estamos falando de um período que não é muito distante. Significa que esse conceito permanecia. A igreja era vista pelas pessoas como tendo fama de estar vivo, mas Jesus está dizendo, eu que tenho os olhos de fogo, eu que sondo todas as coisas, sei o seu real estado. Não importa a encenação, o comportamento lá de fora. Do lado de dentro está reinando morte. Ele não fala de um quadro irreversível, porque ele chama ao arrependimento. Ele também não fala de algo que foi totalmente comprometido, porque o chamado ao arrependimento, antes mesmo de ser a proposta de restauração, começa pela interrupção do processo de morte que está avançando. Ele diz, consolida o que estava para morrer. Ele está dizendo, vocês ainda não comprometeram tudo. Dá tempo de segurar, dá tempo de mudar e pegar o caminho de volta. Reverter o que estava para morrer também é uma mensagem importante que ele destaca. Mas quando ele diz, verifiquei que as suas obras não são íntegras, particularmente eu não creio que ele está falando apenas de serviço, porque em outras cartas o Senhor diz, conheço as tuas obras, conheço o teu serviço. Então as obras são mais do que o serviço, tem a ver com a prática de vida cristã. O evangelho não é um evangelho, uma proposta para que a gente tenha algo meramente teórico. É por isso que Tiago, repetindo o que Jesus já tinha ensinado, diz que nós não devemos ser apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. É a conduta, é o comportamento do dia a dia, fora de um culto, fora de uma reunião, elas estão sendo avaliadas e verificadas pelo Senhor. Agora, acho interessante também que o Senhor diga, lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Ele está dizendo, volte à palavra, volte à doutrina, volte aos ensinos. Essa ideia de lembrar fala muito mais da consciência
Não está dizendo que eles alcançaram um estado de amnésia, que não tinham mais lembrança literal daquilo, mas perderam a consciência. Aliás, essa linguagem aparece nas Escrituras também, né? Em outros textos também. Em 2 de Pedro, no capítulo 1, no verso 9, a Bíblia diz: pois aquele que não tem essas coisas é cego, vendo só o que está perto, e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Talvez ele tome a ceia do Senhor, talvez ele até lembre quando falamos em termos de consentimento mental, mas ele perdeu a consciência. E o Senhor está dizendo, isso precisa ser resgatado. O apóstolo Pedro continua na mesma epístola e dos versos 12 a 15 ele diz: por essa razão, sempre estarei pronto para fazer com que vocês se lembrem dessas coisas, embora já as conheçam. Então, ele está dizendo, não é uma amnésia. Embora já as conheçam e tenham sido confirmados na verdade que receberam. Também considero justo, enquanto estou nesse tabernáculo, despertar essas lembranças em vocês. Certo que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas, da minha parte, me esforçarei ao máximo para que sempre, mesmo depois da minha partida, vocês se lembrem dessas coisas. Precisamos manter uma consciência espiritual viva. É por isso que a leitura da palavra deve ser parte de um comportamento diário. Não diz respeito apenas a absorver e assimilar informações, mas despertar uma consciência, fortalecer o nosso espírito, fortalecer a nossa fé. Mas ele diz, não apenas lembre daquilo que você recebeu e ouviu, ele diz, guarde-o. A responsabilidade de permanecer firme é nossa. Antes dessa declaração de Pedro, da importância de se lembrar dessas coisas, e depois dele falar daqueles que se esqueceram da purificação dos pecados, temos dois versículos importantes, o 10 e o 11 de 2 de Pedro 1, que ele diz, por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim vocês jamais tropeçarão, pois dessa maneira é que lhes será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foram eleitos, foram vocacionados, mas tinham a responsabilidade de confirmar isso, de interagir. Ele diz, é dessa maneira, com vocês não sendo negligentes com a responsabilidade de vocês, que lhes será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor. O chamado ao arrependimento precisa também de um destaque, ainda que breve, porque não é algo que se faz apenas no dia da conversão. Todas as vezes que perdemos a rota, e a palavra pecado, seja no original hebraico ou no grego, da ideia de perder o alvo, precisamos corrigi-la e o caminho é o arrependimento. E terminamos com a promessa aos vencedores. O vencedor será assim vestido de branco e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. O vestido de branco agora sim fala de um estado eterno e permanente com ele. Quando ele menciona o livro da vida, isso também não pode ser ignorado. É um assunto que tem recebido pouca ênfase na igreja de uma forma geral ultimamente. Em Lucas, no capítulo 10, no verso 20, quando os discípulos voltam felizes por ver que na autoridade do nome de Jesus os demônios se submetiam, nosso Senhor diz, no entanto, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Nossos nomes estão arrolados, há um registro, a Escritura diz. Em Filipenses 4:3, Paulo diz, peço também a você, fiel companheiro de julgo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. O livro da vida vai aparecer com volume, uma recorrência maior de menções no Apocalipse, mas eu e você precisamos entender a natureza da declaração de Jesus. De modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. É uma recompensa aos vencedores, o que sugere, né, que nosso Senhor está dizendo que aqueles que não vencem podem sim comprometer um processo que ainda não foi terminado. Isso deve trazer temor ao nosso coração. Muitas vezes vemos as pessoas falando numa oração, escreve o meu nome no livro da vida. Quando eu olho para as Escrituras, eu percebo esses nomes escritos antes da fundação do mundo, porque Deus predestinou todos à salvação. Mas ele fala de riscar. Quando Moisés conversa com o Senhor em Êxodo 32, o Senhor diz, eu vou riscar do meu livro aqueles que pecarem contra mim. Há uma provisão de salvação para todos. A disposição, né, de tudo o que Deus tinha para nós. Mas se não correspondemos com ele, podemos interromper o processo. Mas essa promessa a uma igreja, né, que ainda que aparentemente estivesse totalmente devastada, destruída pela mornidão, pela autoconfiança, pelo pecado, nós vemos que por meio do chamado ao arrependimento,
era possível que elas pudessem viver essa restauração. Quando Jesus também fala sobre confessar o nome, portanto confessarei o seu nome diante de meu Pai, diante dos anjos. Isso nos lembra a sua declaração de Mateus 10:32. Todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Às vezes pensamos que essa confissão é só aquela inicial, no dia em que nos convertemos, fazemos uma oração, ou mesmo o batismo como testemunho público da confissão da nossa fé. Jesus trata da confissão como algo que se sustenta até o fim. Mas aqueles sustentam, os vencedores, serão confessados diante do Pai que está nos céus. Que isso possa trazer encorajamento ao meu e ao seu coração, para que a perseverança dos santos seja praticada, para que possamos andar em fidelidade ao Senhor e possamos entender, se o Senhor se preocupa com o estado da sua igreja, com cada uma das suas ovelhas, nós não podemos ser negligentes em relação a isso. E o tempo todo a advertência é: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele está dizendo, não escute apenas um som, preste atenção, corresponda para que a palavra possa agir na sua vida. Nos próximos minutos, teremos uma conversa de aplicação prática dessas verdades. A respeito dessa carta à igreja de Sardes e das verdades que abordamos na palavra, há dois elementos que eu gostaria de dar um pouquinho de atenção nessa aplicação pessoal. Primeiro, quando o Senhor Jesus se identifica dizendo, essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, e falamos a respeito de como essa frase usada por Jesus está relacionada ao Espírito Santo e à sua obra, que é tão essencial no Novo Testamento, a ponto de Paulo resumir a nova aliança em 2 Coríntios 3, chamando de um ministério do Espírito. E a segunda é quando, no verso 4, no momento de reconhecimento, o Senhor Jesus diz, mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. Para se viver a vida cristã, precisamos da capacitação, do empoderamento divino, que se expressa por meio da graça, que é a obra do Espírito de Deus na nossa vida, e que, por sua vez, tem uma missão de continuar aquilo que foi começado na conversão, que é uma obra de santificação progressiva, de nos transformar de glória em glória na imagem do Senhor Jesus. Eu acho interessante, e queria abrir isso para vocês, quando falamos de santidade, uma observação que o John Bevere faz no livro dele, Kryptonita, que ele diz: santidade não é um fim em si mesmo, mas deveria ser visto como uma ponte que conduz à intimidade com Deus. Ou seja, ela é parte de um processo necessário e inegociável. O Senhor Jesus é muito claro a respeito desse assunto nessa carta, mas nós precisamos entender que ela não é o fim em si mesmo. O pecado bloqueia e atrapalha o homem na relação com Deus, e Deus está nos chamando para um relacionamento livre e profundo. Vocês acreditam que olhar para a santidade, não como um alvo, mas como um meio para algo ainda maior, isso ajuda de forma prática a decisão das pessoas no dia a dia? Com certeza. Até o coração desse nosso relacionamento com Deus é justamente isso, o relacionamento. É interessante que quando olhamos para a afirmação de que sem santidade ninguém verá o Senhor, o contrário também é verdadeiro, que santidade atrai a revelação e a intimidade com Deus. Acho que temos que enxergar como Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, guardar, obedecer é o oposto de pecar, que a Bíblia define como transgredir. Diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, a forma de expressarmos o amor, o respeito. E também diz, do mesmo jeito que aqueles que vivem assim, eu os amarei, serão amados por meu Pai e me revelarei a eles. Então, de novo, esse caminhar atrai a revelação de quem Deus é. Mas eu acho sempre importante a gente mostrar que não há santificação sem o auxílio do Espírito Santo, mas não é Ele que faz isso sozinho. A Bíblia diz que Ele nos ajuda. O elemento de interação, ele está em toda a Bíblia, e na santificação não é diferente. A gente até vê em Apocalipse 19, quando tá dando essa cena linda do noivo Jesus chegando e de encontro com a sua igreja, a noiva, e diz explicitamente que o vestido da noiva é dado para ela, que significa que ela não consegue criar esse vestido sozinho, Não é ela indo lá para os campos e pegando, não é ela indo atrás das ovelhas, pegando a lã e formando esse vestido, não, ela fala que foi dado a ela. Ela não conseguiria ter acesso a esse vestido sozinha. E aí, mas também, nesse mesmo versículo, no capítulo 19, fala sobre a responsabilidade dela vestir esse vestido. Então é isso, a gente é dado a santificação, mas a gente tem que vestir isso todos os dias, é uma escolha diariamente de vestir isso. Aí eu vejo que muitos cristãos se desanimam quando erram,
né? E eu vi uma vez uma ilustração, eu era adolescente ainda, mas isso me marcou durante a minha caminhada cristã, que quando alguém, né, pode tropeçar e cair na lama e se sujar até o joelho, ela não precisa depois disso mergulhar na lama, ela pode levantar, né, e limpar somente aquele pedaço que foi sujo. Eu vejo muitos cristãos falando, agora que eu já pequei mesmo, tipo, vai tudo, né? E eu acho que saber que a santificação é esse meio de nos aproximarmos do Senhor tem que realmente, para mim, é uma inspiração. Para mim, o meu coração é chamado para manter e para preservar a santidade, né? Então, quando a gente eventualmente peca, que nós não somos perfeitos, mas é tão lindo que o Senhor nos dá uma porção de misericórdia diária para que a gente possa, né, voltar para esse lugar. Sempre nos chamando ao arrependimento. Aliás, em todas as cartas, à exceção de uma, nós temos chamados claros ao arrependimento. Logo no início, o Senhor fala com o anjo mensageiro da igreja de Sardes, né? Conheço as obras que você realiza, que tem fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigiando, fortaleça o restante que estava a morrer. Então ele fala de um estar morto espiritualmente, mas pode piorar. Mas ele está sempre dando a chance de reverter. Fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença de meu Deus. Lembra-se, pois, do que recebeu e ouviu, guarde e arrependo. Se você não vigiar, virei como ladrão e você de modo nenhum saberá a hora em que virei contra você. Então, sempre o Senhor se posiciona contrário a toda forma de erro, de tropeço, mas também sempre nos chamando ao conserto. E acredito que as pessoas precisam ter essa mentalidade. Não é porque eu tropecei numa área que está tudo perdido. Aliás, o tempo todo o Senhor está dizendo, você pode estar até morto, mas consolida o que estava para morrer. Tipo, não deixa piorar, reverta o processo. E dia a dia nós temos que ter esse posicionamento diante de Deus. Eu creio que o arrependimento, ele nos leva também à compreensão, porque quando a gente está vivendo em santidade, a gente conhece um Deus que nunca quis que a gente não tivesse prazer na vida. Muitos cristãos eu vejo olhando assim para algum limite que Deus impôs, como se aquilo fosse roubá-los de algo. Mas Deus criou todo o prazer lícito, e o fato de que ele precisa impor justiça, né, para ser verdadeiro com quem ele realmente é, não quer dizer que ele não queira que a gente tenha uma vida plena, feliz. Muito pelo contrário, cada limite que ele coloca não é uma prisão, mas poderia ser visto como um limite antes de... Uma proteção. É, uma proteção mesmo, assim como na estrada tem, né? E eu vejo isso como, até esse lugar de arrependimento, quando a gente restaura, a gente passa a viver plenitude em todas as áreas. Quando existe arrependimento no nosso coração, então existe também uma restauração da alegria. Deus, ele nos chama para a santidade porque esse é o alvo, foi isso que ele nos criou para viver. Existe deleite que só é desfrutado nesse lugar. Muitas vezes as pessoas olham para os preceitos que, né, regulam qual deve ser o nosso comportamento e às vezes olham para Deus como se ele quisesse, né, acabar com uma diversão, quando na realidade ele é quem criou toda a diversão, mas ele tem um conhecimento de onde a diversão termina e a destruição começa. E é interessante porque a gente espera a santidade de Deus, né? A gente espera que ele seja santo. Então o mínimo que a gente pode dizer de volta para ele é santo também. E esse é um dos critérios, né, de ser de santos, porque eu sou santo. Para você comungar comigo, você precisa. Eu tenho falado muito nos últimos anos sobre como a graça é uma força capacitadora para a obediência. É lógico que nenhum de nós vai viver a plenitude do que Deus tem meramente por esforço. Mas tem uma frase do Dallas Willard que eu acho interessante, ele diz: graça é ausência de mérito, não de esforço. De alguma forma, as pessoas parecem pensar que se é a graça, Deus que faça tudo sozinho, né? E quando ele está falando a respeito de guardar o que ouviu e recebeu, está nos responsabilizando. É a interação que a Priscila mencionou, né? A noiva se ataviou porque lhe foi dado vestir. Ela pôde fazer porque é algo oferecido, ela não faz sozinha. Mas também não vestiram ela sem que ela fizesse nada. Em 2 de Pedro, no capítulo 1, nos versos 10 e 11, a Bíblia diz: por isso, irmãos, procurem com empenho é dedicação, cada vez maior, confirmar a vocação e eleição de vocês, porque fazendo assim vocês jamais tropeçarão, pois dessa maneira, com empenho cada vez maior, dessa maneira é que ele será amplamente suprido a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Porque o Senhor nos oferece salvação e nos atrai, mas não nos arrasta. Aleb, ajuda a gente a rematar esse final, né, com essa ideia da responsabilidade de não fazer por merecer, né, mas ao mesmo tempo, porque a gente não se faz digno, a nossa dignidade vem da obra de Cristo,
Mas a Bíblia diz que a gente tem que viver de modo digno, né? A gente tem que honrar o evangelho que nos dignifica. Eu acho interessante observar que todo o aspecto da salvação, das boas novas, da mensagem do evangelho se resume à restauração de um relacionamento que foi perdido. Então, desde o começo, a Bíblia nos diz que o pecado fez separação entre nós e Deus. E aí, então, Jesus nos dá a possibilidade, pelo perdão, pela remissão dos nossos pecados, né? Toda escrita de dívida foi pago, ele nos dá a possibilidade agora de nos achegarmos de novo a Deus. E esse relacionamento que passa a ser restaurado é restaurado pela santificação. Então, se o pecado fazia separação, a santificação une de volta. E eu acho interessante que, sob a mesma perspectiva de relacionamento restaurado, quando a gente olha para relacionamentos no mundo como geral, seja de um casamento ou por amizades, a gente sempre espera uma resposta das pessoas. Então, por exemplo, quando eu procuro uma amizade, um relacionamento, seja conjugal, eu sempre espero que a minha esposa me ame de volta. Não basta que eu a ame apenas e não tenha nenhum tipo de resposta, né? Eu vou até virar o jogo assim, alguém que gostaria de ser simplesmente o alvo do amor e nunca amar ninguém de volta, seria um relacionamento tão pobre, tão fraco, assim, um relacionamento que só vai desgastar as pessoas. Mas aí quando a gente pensa em Deus, a gente imagina que só Ele tem a responsabilidade de nos amar e que a gente não cabe a nenhum esforço. Isso é irracional. Dentro dos próprios relacionamentos humanos a gente não enxerga isso. Por que com Deus seria diferente? É uma distorção da graça, mas acredito que quando a gente compreende que essa capacitação vem e nos empodera na nossa responsabilidade, né, a gente pode corresponder ao Senhor Jesus. Infelizmente, a realidade da igreja de Sardes era: você tem umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, ou seja, a maioria da igreja, né, tinha se comprometido. Ele diz: elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. Né? Então, não é dignidade própria no sentido de mérito para a salvação, mas ele diz: são dignas porque se posicionaram para preservar o relacionamento comigo, então quiserem estar comigo, vão andar comigo. Mas ele termina com uma declaração: o vencedor será assim vestido de branco, ou seja, um estado eterno, permanente, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Às vezes a gente pega a declaração de Jesus: quem me confessar, eu confesso, quase como se fosse só no início da conversão. Jesus está falando da maneira como se termina a vida cristã e não só como se começa.